Bom, boa noite. Vamos lá, então. Só um pouquinho que muda aqui. Bom, vamos lá, então, pessoal. Continuando a nossa conversa sobre compliance e contratos, né? Hoje a gente tem uma aula onde a gente fala um pouquinho mais sobre riscos, né? Então, hoje a gente pega falar de riscos, né? E o do auto-diligência sobre integridade, né? Então, a gente vai mencionar, na verdade, aprofundar um pouquinho mais daquilo que a gente já tinha falado, com um aspecto, assim, bem objetivo em algumas situações, tá? Então vejam lá, pessoal, o que a gente deve falar? Falar sobre o que é risco para efeito de um contrato. A ótica que a gente toma aqui é do comitê do COSO lá, né? E também as regras da ISO 31000, tá? Que foca bastante nisso, né? Temos aí a questão das 6 etapas do KPMG para análise dos riscos, metodologia que a gente tem para trabalhar com riscos. Também é um grupo interessante que desenvolve materiais com relação ao compliance no Brasil, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a dual diligência, né? Esse cuidado, essa análise sobre integridade, principalmente com relação a colaboradores e terceiros, né? E, por último, ajudando a gente a fazer essa análise da integridade dos colaboradores, dos terceiros, das pessoas envolvidas na atividade da empresa, né? A gente menciona algumas bases públicas onde a gente tem que sempre dar uma olhadinha lá antes de celebrar um contrato, fazer alguma coisa para não se comprometer, para não se envolver com pessoas naturais ou jurídicas que tenham alguma restrição, que tenham algum problema nos cadastros públicos. Tá? Então, primeiramente, a gente tem que mencionar assim, puxa vida, vou fazer um contrato? Sim. Tem risco? Primeiro, o que seria esse risco, pessoal? Tá? Então, sobre uma perspectiva mais ampla, assim, eu vou dizer que risco é aquela incerteza decorrente de um contrato, né? Então, vou fazer uma negociação, vou fazer um contrato, vou comprar, vou vender, vou prestar um serviço, vou contratar um colaborador. Qualquer contrato, qualquer negócio jurídico que eu faça, né, eventualmente ele tem um risco, tem algum risco que é inerente àquele contrato. Se você for pegar atividades, por exemplo, de trabalho, atividades de prestação de serviço, naturalmente cada atividade tem um risco inserido nela. E quando a gente fala o que seria o risco de um contrato, é essa incerteza, né? É essa coisa, um risco, né? Tem uma chance de acontecer o quê? Né? Eu escolho, vale a pena correr o risco ou não? Então, eu sempre levo em consideração as duas coisas. Né? Então, eu vou dizer, risco caracteriza-se pelo impacto negativo decorrente do não cumprimento de alguma obrigação legal, ética, alguma regulação que a gente tenha, que pode trazer algum prejuízo para a empresa, seja do ponto de vista administrativo, financeiro, ou até mesmo uma reputação, alguma coisa que pode manchar assim, a reputação da empresa. E às vezes coisas simples podem manchar a reputação da empresa. Por exemplo, pessoal, né, a Zara, não faz muito tempo, a Zara teve a divulgação de que o pessoal trabalhava fazendo as roupas dela lá na África e que tinha muita gente envolvida com trabalho escravo. Puxa, eu estou pagando caro para usar uma roupa que é feita por trabalho escravo de criança, infantil. Nossa, isso repercute extremamente mal. Isso virou notícia no mundo inteiro. Então, esses riscos todos existem. Então, se eu não cumprir exatamente as leis, não for ético, e eu infringir alguma regulamentação, mesmo que não seja uma lei, uma coisa simples, um acordo, um ajuste qualquer, eu corro o risco de ter prejuízo, de ser multado, ou até de ter meu nome vinculado a alguma irregularidade que pode pegar muito mal para mim. Tá? Então, nesse aspecto, quando eu falo risco, eu sempre tenho que ponderar.
É sempre eu tenho que pôr na balança. Puxa vida, é um risco, é uma ameaça, mas vale a pena o risco? Eu tenho que pensar, vale a pena ter ou não ter o risco? Então, é uma coisa assim que a gente sempre leva em consideração. Por exemplo, pessoal, eu trabalhei muito tempo como advogado de empresa na esfera trabalhista. Então, eu fazia defesas trabalhistas, de uma forma geral. Assim. Fazia muita defesa trabalhista. E essas defesas trabalhistas, a gente, depois de um tempo estudando, fiz pós-graduação, a gente fica esperto com relação a isso. Eu digo para vocês que, doutrinariamente, a gente tem um cálculo que diz que 5% dos trabalhadores vão à justiça reclamar os seus direitos. Tá? 5% relativamente baixo. Então, às vezes, um índice baixo de reclamação pode refletir, assim, um incentivo para a empresa para não ser correto. Tá? Então, do ponto de vista ameaça e oportunidade, eventualmente, né, isso eu ouvi grandes empresas que eu atendia, geridas por engenheiros extremamente competentes, em que eles mostraram para mim a conta, viu? Para mim, vale a pena correr o risco? Claro que não com todos, mas vale a pena não ser correto 100% com todos, porque o nível de reclamação é bastante baixo. Então, estou falando de risco, eu vou ter que ponderar, pessoal, sempre assim, o risco e a consequência. Tá? Mensuração, tem que ver qual que é a probabilidade de aquele problema acontecer. E se aquele problema acontecer, qual a consequência? Vamos imaginar assim. Puxa, eu posso mandar um caminhão da minha empresa fazer uma entrega em determinado lugar e aquela entrega, para evitar um custo, eu não vou mandar nota. Puxa, beleza? Beleza. E ao fazer isso, né, eu tenho uma probabilidade. Qual é a probabilidade de eu ser autuado com relação a isso? Puxa, é uma probabilidade pequena. Mas o que acontece se eu for pego? Puxa, vai ser uma multa astronômica. Puxa, vale a pena o risco? Será que acontece? Eu já tive cliente que foi multado exatamente nesta situação e ele não era nem malandro, gente. Foi realmente descuido o fato da van com os produtos dele não estar com a nota em dia. Puxa vida, foi um problema considerável. Então, sempre que eu tenho um risco, eu tenho que ver, é um risco, uma consequência negativa, mas que eu tenho que ponderar. Né? E para fazer essa ponderação, eu vou levar em consideração a probabilidade e o que seria o problema. Eu vou ser multado? Só vou ser uma restrição? Só vou ter uma penalidade simples? Não vai acontecer nada? Vai ficar só feio? Então, tenho que pensar essa situação. Eu tenho que avaliar. Tem que ser uma análise frio e subjetivo para ver o que vale a pena. Normalmente, pessoal, quando a gente fala de riscos, os riscos contratuais mais naturais, os riscos contratuais que normalmente a gente encontra, estão ligados a, primeiro, corrupção e suborno. Então se alguém oferece uma vantagem para um ente público, ou se alguém oferece uma vantagem, suborna o meu funcionário, oferece alguma coisa para ele dar preferência para um cliente ou para uma pessoa, tá? Então, é um risco contratual natural. Corrupção ou suborno. Né? Tanto passivo, que é o meu funcionário sendo corrupto, subornado, ou ativamente quando ele busca corromper algum fiscal, algum funcionário público, alguma outra autoridade. Tá? Eu vou ter toda aquela questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que eu tenho que tomar cuidado com relação às informações que circulam dentro da minha empresa. Posso ter problemas sérios com relação a isso, e hoje em dia está na moda, a gente tem muitas reclamações relacionadas a isso, e consequências bem claras com relação a essas coisas. Né? Todo mundo conhece alguém que teve uma foto vazada, uns dados errados, uma compra indevida lá em um lugar completamente diferente de onde reside. Então, essas coisas são bem recorrentes e, por conta disso, precisa de todo um cuidado especial. Eventualmente,
tem que cuidar com lavagem de dinheiro, né? Tem que cuidar com meus clientes, tem que cuidar com a aplicação, com o que eu recebo, para não estar envolvido com lavagem de dinheiro, né? Que lavagem de dinheiro nada mais é do que buscar dar uma origem ilícita para aquele dinheiro que tem origem ilícita, que veio de tráfico, que veio de roubo, que veio de contrabando, que veio de qualquer atividade ilícita. Tá? Quando eu levanto um dinheiro no meio de uma atividade ilícita, eu junto bastante dinheiro e eu não tenho como justificar que isso aconteceu. Se o dia acerta na loteria, ele vai lá e declara, todo mundo sabe de onde que o Edi tem dinheiro. Se não todo mundo, pelo menos o fisco sabe, porque eu vou ser obrigado a declarar imposto de renda, inclusive pagar imposto de renda sobre o prêmio que eu ganhei. Seu trabalho, da mesma forma. Então, eu vivo, eu tenho renda, naturalmente o fisco tem conhecimento do que eu estou fazendo. Eventualmente, eu tenho um monte de dinheiro e não tenho da onde dizer que esse dinheiro veio, tem problema. Né? E quando é origem criminosa, sempre tem problema, pessoal. E as pessoas precisam criar alguma fachada, criar alguma atividade para demonstrar que é um dinheiro a criar a licitude de uma atividade. Muitos exemplos a gente poderia mencionar, mas não vem ao caso. Tá? Dano reputacional é o caso da Zara com um trabalho infantil, né, pessoal? É aquela situação de, nossa, a empresa tal está ligada com isso, a empresa tal estava envolvida com tal coisa, a JBS está envolvida no desvio do Lula e assim por diante. Né? Então a gente tem muitas coisas assim que podem macular a empresa de uma forma grave, né? E que às vezes é difícil de você justificar que não era bem assim, que não foi isso exatamente que aconteceu. Por exemplo, as lojas americanas passaram por um problema financeiro bastante grave. Hoje as pessoas passam e olham para a loja americana com uma visão completamente diferente do que era no passado. Então hoje uma loja assim que teve sua reputação manchada de uma forma muito grande por conta do procedimento de falência deles, né, de recuperação judicial no qual eles estiverem envolvidos. Então, coisas bem simples: corrupção, suborno, proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, lavagem de dinheiro e reputação da empresa. Tudo bem? Considerando esses riscos, a gente vai dizer que a gestão de riscos tem que estar no DNA da empresa. A ética e o risco tem que estar dentro do DNA da empresa, tem que estar dentro da lógica, do mecanismo, da forma de gerir a empresa e evitar esses problemas. Então, a gestão de riscos deve ser incorporada ao planejamento estratégico. Tá? Então, eu tenho que sempre estar ciente do risco que eu corro e quem está na frente da empresa tem que saber disso. Tem que tomar medidas para diminuir ou para mitigar, né, para prevenir os riscos que aquela empresa, na atividade a qual ela desenvolve, estão inseridos. Né? Obviamente que o risco influencia o desempenho em todos os departamentos. Né? Todo mundo sofre o impacto. Se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que ir mais devagar, se eu tenho que ter uma rotina nova de verificação, se eu tenho que ter ali mais pessoas, se eu tenho que ter uma segregação de funções maior por conta de um cuidado que deve acontecer, automaticamente, quando eu segrego funções, quando eu divido entre diversas pessoas a função que vai ser tomada, eu tenho que ter cuidado. Obviamente que isso vai demandar de mais tempo, vai ser mais moroso no funcionamento, então eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado com relação a isso. Mas, lógico, né? O compliance é o DNA da integridade corporativa. Então, eu tenho que ter na origem, no funcionamento, na ideia básica dela, mecanismos que sempre atentem para toma cuidado com o que está fazendo, veja se realmente está correto, veja se isso realmente é o melhor que pode ser provido, ok? Para essa gestão de risco, pessoal, a gente tem algumas sugestões, alguns mecanismos, algumas coisas que são tiradas da doutrina, tiradas de vários elementos, para tentar sugerir
formas de tomar esse cuidado para enfrentar os riscos de cada atividade. Então, o mapeamento KPMG, na verdade, KPMG é o nome de uma organização que produz manuais técnicos de pesquisa sobre compliance no Brasil. Tá? Então, eles trabalham estudando funcionamento de compliance no Brasil. E esse comitê, esse KPMG, essa instituição, acabou criando uma metodologia para analisar o compliance, né? Para não ficar vago, né, eu procurei colocar KPMG é o nome das empresas, dos 4 sujeitos, né, foi pego o sobrenome das 4 pessoas, essas 4 pessoas são os donos das empresas que se reuniram e formaram o método, né? Então, Cleveland, Pitt, Martin e Gueder são pessoas que têm empresas que se reuniram, discutiram e criaram um mecanismo, né, um método de analisar risco. Tá? Então, quando a gente fala mapeamento KPMG, são empresários que dentro das suas empresas foram assim pioneiros na criação de um método, na sistematização de uma forma de análise de risco. Tudo bem? Então, dentro desta metodologia, nós temos 6 etapas. Dentro dessas etapas, pessoal, nós vamos ter que, num primeiro momento, identificar e analisar os aspectos do negócio. Puxa vida, vou fazer um negócio com quem? Com a prefeitura. Na prefeitura, qual é o risco? Qual é o tipo de problema que eu posso ter lá? Então, antes de qualquer coisa, o que eu vou aplicar? Quais são as normas? O que regulamenta a atividade que eu vou fazer? Né? Então, eu vou analisar tudo que tem de regra, tudo que eu tenho que fazer, até para poder fazer o preço, né? Até para poder fazer uma proposta correta. É muito comum você ver empresas participando de concorrência, de licitação pública, né? E não sabe que você não vai simplesmente fazer uma atividade, você vai fazer alguma coisa que tem uma série de exigências por conta de você estar negociando com o poder público. Então, uma coisa é você construir uma casa para uma pessoa natural, outra coisa é você fazer uma obra pública, né? Tem inúmeras exigências diferenciadas. Logo, primeiro passo é você ver todas as normas, todas as regrinhas, todos os regulamentos, as exigências que você vai ter para fazer com relação a isso. Diante disso, você faz uma estratégia para ver qual é o risco. As leis são estas. Para cumprir estas exigências, quais riscos eu estou correndo? Passou a primeira análise, daí eu vou identificar cada risco, né? Conhecer o risco. É com a prefeitura. Então tem risco de corrupção, tem fraude. A prefeitura está num momento difícil, eles vão poder dizer que faço parte da panela do prefeito, que eu estou envolvido no rolo. Então, vou analisar os riscos, né? Porque o pior risco de todos é aquele que eu não conheço. Então, quando eu estou num negócio e eu sou surpreendido por um problema que eu não imaginava que podia acontecer, com certeza esse é o pior risco de todos que eu tenho. Quando eu sou surpreendido por alguma coisa diferente, né? Ninguém gosta disso, isso não é o ideal, efetivamente, para ninguém ser surpreendido. Né? Terceira etapa, pessoal, da metodologia do KPMG seria o quê? Avaliar os riscos. Então, primeiro, quais são as normas, quais são os riscos. Já sei quais são os riscos, vou analisar de uma forma geral, assim, puxa, quais riscos? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? E neste momento eu não vou me preocupar com aquelas precauções que eu tomo. Então, imagine, ter uma atividade, tem um problema com relação à insalubridade de um trabalho. Imagine que eu tenho uma empresa que eu tenho trabalhadores. Esses trabalhadores vão trabalhar no lugar de insalubridade, existem mecanismos que a gente chama de equipamentos de proteção individuais, os vulgo EPI, que são utilizados para diminuir essa insalubridade. O que eu estou falando aqui para vocês é que neste primeiro momento eu analiso os riscos sem analisar
EPI, sem ter nada para diminua. Eu falo, eu tenho um risco de corrupção. Mas por conta do risco de corrupção, eu segrego funções e eu faço com que a tratativa se dê por meio de 2 ou 3 pessoas, pelo menos. Então, a segregação de funções é uma forma de mitigar, de diminuir o risco. Né? É o EPI, é o equipamento de proteção individual desta negociação. Num primeiro momento, eu analiso só qual é o risco, e não o EPI, não o mecanismo de mitigação que eu vou utilizar. Tudo bem? Num segundo momento, eu já vou colocar em consideração estes mecanismos que eu tenho. Puxa, levantei os riscos. Tenho alguns procedimentos, alguns controles para diminuir, para mitigar. Tenho meu equipamento de proteção individual para tentar diminuir o risco que eu vou enfrentar. Qual que é a ideia? Levantar primeiro o risco, ver as formas de diminuir o risco, de mitigar o risco e analisar. Puxa vida, deu certo? Adiantou colocar 3 pessoas diferentes para fazer? Adiantou fazer um rodízio aleatório entre quem vai atender? Se adiantou, ótimo. É isso que eu tenho que ver. Quais os riscos? Avaliar mecanismos, essas ferramentas que eu encontrei para diminuir o meu risco, verificar se elas realmente foram efetivas. Além disso, pessoal, na quinta etapa, né, tem alguma coisa que ficou para trás? Tem algum risco residual? Né? Após aplicação, após controle, criar ferramenta, criar um monte de mecanismos diferenciados para tentar evitar, diminuir o problema, né? Diminuir o estresse. Ficou alguma coisa? Ainda consigo perceber algum possível dano, alguma brecha, algum buraco no funcionamento, no mecanismo ali, na sistemática do meu funcionamento? Vou analisar isso. Né? É importante destacar aqui, lembra que nós falamos que lá no começo tem a probabilidade da coisa acontecer, e tem a consequência, e tem o impacto, e que eu levo em consideração as duas coisas. Puxa vida, qual é a probabilidade de dar merda, e se der merda, qual é o tamanho do prejuízo que eu vou ter? Que eu levo em consideração as duas coisas na hora de desenvolver minha atividade. Aqui, pessoal, eu tenho uma observação assim, normalmente uma metodologia aplicando mecanismos para mitigar, para diminuir riscos, para a utilização do meu equipamento de proteção individual, normalmente eles diminuem a probabilidade de ter problema. Mas se der problema, a consequência vai ser a mesma. Eu faço um monte de coisas, crio um monte de mecanismos dentro da minha empresa para evitar a possibilidade de eu estar envolvido num escândalo de corrupção ao negociar com o órgão público. Criei mecanismos, eu dificulto que isso aconteça. Agora, se acontecer, a merda vai ser do mesmo tamanho, tudo bem? Então, isso é difícil de a gente tratar. Por isso, o cuidado cada vez mais redobrado com relação a essas coisas. Que mais, pessoal? Remediar os riscos. Né? Tem que aconteceu algum problema, tem que ver, tem que tentar diminuir, tem que aceitar, dá para transferir, tem alguma coisa que dá para eliminar, do jeito que a atividade está acontecendo, com os problemas que estão surgindo, está sendo satisfatório, né? Como que está a visão com relação à direção da empresa, ou a alta administração da empresa está satisfeita, os resultados que estão sendo alcançados, e tudo e a operação que está sendo realizada está valendo a pena, porque às vezes você imagina, vou vender por 10, vou ter um lucro de 3, mas para vender por 10 e ter o lucro de 3, eu vou ter que implantar um monte de mecanismos que vai me diminuir a minha margem de lucro de 3 para 1,5. Será que vale a pena? Quem tem que fazer essa visão tem que analisar se vale a pena desenvolver atividade e implantar todas as ferramentas para evitar que os riscos aconteçam, é a alta administração da empresa, tá? É o seu gestor propriamente dito. Mas estas são as 6 etapas do método KPMG, né? Que é um mecanismo, que é uma formulazinha simples para você olhar para o funcionamento da sua empresa e avaliar os riscos que você tem da operação
qualquer que ela seja. Tudo bem? Considerando isso, pessoal, daí a gente considera que, diante de tudo isso, eu vou fazer a minha matriz de riscos contratuais. Nada mais é do que fazer uma tabelona, pessoal, né? Quando eu falo matriz de riscos contratuais, eu faço uma tabela, faço um Excel e coloco, ó, tem chance disso, disso acontecer. E vou tentar priorizar esse negócio, né? Ah, que tem pouca chance de acontecer tal coisa, de acontecer um desvio, de acontecer corrupção. Beleza? Periodicamente, eu vou dar uma olhadinha. Mas a chance de corrupção é baixa. No entanto, tem uma possibilidade um pouco maior de ter uma supervalorização de alguma coisa, né? Ah, tem alguma chance um pouco maior? Tem. Então tem que tomar mais cuidado com isso. Isso tem que estar mais encravado dentro do meu funcionamento, dentro do meu método de trabalho, cuidados com relação a essa situação. E aquilo que tem um alto risco de dar problema, pessoal, eu tenho que ter um mecanismo que seja diário, que seja constante, que funcione, né? Ah, então eu estou trabalhando, né? Eu tenho uma construtora em Balneário Camboriú. Qual é a chance de eu estar vendendo apartamento para quem está lavando dinheiro? Poxa, é grande. E se der merda? Se der merda, vai o nome da empresa dizendo que estava negociando com não sei quem, que vendeu isso, que fez aquilo. O prédio vai ficar marcado, ó, esse prédio é daquele bandidão, né? Ah, aquela situação, o risco para a reputação da empresa é muito grande. Ah, eu posso ter uma série de situações, eu posso vender e não receber. Então, o risco é grande, é grande. Então, tem que ter um mecanismo melhor, tem que ter um cuidado, tem que ter uma peneira um pouco menor para analisar quem vão ser os meus possíveis clientes, as pessoas que vão estar envolvidas comigo. Tranquilo? Então, matriz de riscos. Analiso, pego todos aqueles riscos, crio os mecanismos e deixo bem claro qual é o risco baixo, médio e alto. Ah, não tem risco nenhum? Ótimo, mas sempre vai analisar, porque eu posso não ter risco hoje. Na sequência, posso estar envolvido com algum risco, com algum problema de desenvolvimento básico, tá? Resposta aos riscos, né? O COSO, né, é um comitê, né, que estrutura o gerenciamento de riscos corporativos, né? Então, em 2004, esse comitê estruturou um gerenciamento de riscos, né? Então, tem a finalidade de quê? É auxiliar, criou-se um framework que visa auxiliar organizações a atingir objetivos, né, e levando em consideração regras de compliance e instrumentos legais. Então, este comitê, criado em 2004, né, criou em 2004 a estrutura de um gerenciamento de riscos corporativos, né? Então, é este grupo, né, que é o Comitê de Organizações Patrocinadas da Comissão Tradeway, né? Então, com certeza, um órgão americano, né, que uma cartilha, né? Um framework, um modelo para que eu trabalhe com relação a isso. Nesse ambiente, como que está? Qual que é a situação? O que a empresa procura? Sua administração está trabalhando com o quê? Qual é a cultura implementada? Avalie os riscos, de acordo com o que a gente já tinha falado, né? Analiso quais são os mecanismos que eu uso para evitar, como que eu vou mitigar os riscos, diminuir a chance de ter problemas, de ter irregularidades, negociações fraudulentas, né? Crio mecanismos de informação, comunicação. Se eu trabalho num ambiente onde as minhas atividades são de conhecimento comum, as pessoas têm acesso, a minha chance de ter um desvio é muito menor. Por quê? Porque eu vou me expor muito mais. Então, tem que criar um ambiente de controle, tem que colocar as pessoas dentro de um funcionamento onde elas não se sintam vigiadas, mas que seja natural que aconteça daquele jeito, que seja natural que aconteça daquela forma, onde o controle existe naturalmente e as pessoas não se sintam vigiadas. Por quê? Por conta dos riscos, cria seus mecanismos, sempre privilegiando uma boa informação.
e atividades de monitoramento. Então, planejar, executar, verificar, agir, sempre de uma forma que eu leve em consideração os riscos da atividade que eu estou, né? Dependendo da atividade, o risco é muito maior ou muito menor, principalmente quando eu estou vinculado a órgãos públicos. Tudo bem? Praticamente, pessoal, um último tema que a gente tem que falar seria a questão do diligência integrada, né? Que é como que eu vou fazer esse DDI, né, no meu dia a dia. Então, esse sistema é um processo de investigação detalhada, né, para avaliar os riscos com relação a terceiros, antes da relação jurídica. Na verdade, o DDI nada mais é cuidados que eu tenho que ter antes de fechar um contrato, antes de negociar com alguém. Então antes de negociar com alguém, eu vou dar uma olhada, né? E isso é lei, né? Nas condições, na situação, tá aquele meu possível cliente, aquele meu possível parceiro, meu terceiro, né? Então eu tenho que dar uma analisada na vida dele. Eu não posso sair contratando as pessoas, né? Ajustando pura e livremente. Por quê? Porque eventualmente as pessoas podem me comprometer. Então eu tenho que tomar, vejam o que diz a lei, diligências apropriadas, baseadas em riscos para contratação e supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários, despachantes e consultores. Então, todo mundo que vai trabalhar na minha atividade, no meu grupo, todo aquele contexto que vai exigir para o desenvolvimento da atividade da minha empresa, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eles me representam. Tá? Então, eu tenho que verificar isso? Tenho, não só tenho para não perder dinheiro, para não correr risco, mas sim, isso está dentro do decreto-lei. Né? Então, vou ter que fazer o quê? Primeiro, pesquisar dados, levantamento de informações, olhar na internet, olhar em portais que eu tenho diversos, para consultar aquelas pessoas, aqueles sujeitos, aquelas empresas, para ver se não tem nenhum problema na gestão delas, se elas não estão devendo, se elas não estão envolvidas em nenhum escândalo, se elas não têm nenhuma restrição de negociação. Então, antes de fazer o contrato, regra básica de compliance é o DDI. Analisa a vida de cada um antes de fazer o negócio. Depois que você fez o negócio, não adianta. Né? Uma loja vai vender fiado para alguém. Parcelado. Qual é a primeira regra? Olhar se ela não está no cadastro de devedores, né? No SPC. Então, serviço de proteção ao crédito, se ela não está no Serasa, se ela não está no Cadim, né? Que são todos órgãos de proteção ao crédito que vão estar lá. Se o sujeito deve para outras pessoas, o nome dela vai calar. Então talvez vender para essa pessoa não é uma boa coisa, porque ela já deve para outros e não pagou. Assim que funciona a análise de crédito? Sim. Eu tenho que ter uma análise como análise de crédito sempre que eu vou contratar um terceiro para trabalhar para mim. Feito esse levantamento, pessoal, levantei os dados, eu vou analisar aqui os seriam meus red flags, né? Ou as bandeiras vermelhas, né? O sujeito está envolvido, né, em algum crime financeiro, em alguma coisa relacionada à lavagem de dinheiro. Vou cruzar os dados, vou levantar alguma coisa para ver se não existe nada, nenhum alerta vermelho para que, olha, não se envolva com esse sujeito que vai ter problema, vai dar merda, ok? Então, na verdade, o DDI serve para que você se cuide com quem você vai negociar. Background check, não? Então, vou dar uma olhada. Pessoas físicas, sim, foco nos sócios, diretores, né? Às vezes a pessoa jurídica está certinha, mas quem é o sócio? Quem é o diretor daquela empresa? Às vezes o cara tem uma empresa, mas ele está totalmente complicado. Às vezes ele está numa empresa de uma forma e a outra empresa dele tem problema. Então, assim, uma situação bem complexa, né? Bem grave mesmo. Eu já tive um caso uma vez de um cliente que comprou uma... Na verdade, ele vendeu uma rádio, né? E para você passar a rádio do nome de uma pessoa para outra, você depende de uma autorização governamental.
porque você não pode transferir, principalmente quando tem pouco tempo de criação e tal. Então, uma das rádios aqui de Ponta Grossa, meu cliente conseguiu a concessão e ele não tinha dinheiro para montar a rádio, ele vendeu. Quem comprou dele tinha uma empresa. Essa empresa teve um problema financeiro muito grave, de modo que foram centenas de reclamatórios trabalhistas. Qual foi o problema? Só meu cliente não podia pagar somente a rádio para o nome dessa pessoa. Daí eles ficaram como sócios. Tem meu cliente dono de 10% e o outro dono de 90% da rádio. E o outro era dono da empresa. A outra empresa teve um monte de dívidas. O que aconteceu? Ah, tá, lá tem um grupo. Daqui a pouco começou a se penhorar as coisas da empresa, fazer penhora sobre a rádio. E nisso começou a pegar patrimônio do meu cliente. Gente, o que deu de trabalho isso, simplesmente porque ele não conseguia transferir uma coisa que ele já tinha vendido. Então, tem que tomar cuidado com quem é o sócio, quem é o dirigente, sim, risco existe. Tudo bem? Como que eu vou cuidar disso? Vou ver distribuição judicial. Distribuição judicial, pessoal, nada mais é quando você tem um fórum, né? Você tem vários juízes que trabalham dentro desse fórum. Para cada juiz tem um cartório, no mínimo. Né? Tem o cartório da primeira, a vara civil, da segunda, da terceira. Ponta Grossa tem 4 varas cíveis, tem 3 criminais, tem uma série de outras varas. E sempre que entra um processo, daí tem que fazer um critériozinho, assim, tem que anotar todos os dados com relação àquele processo e ver para qual vara vai. Então, é o que a gente chama de cartório distribuidor, porque ele vai distribuir os processos que chegam entre as varas de forma igual. Então, tem 3 varas, então chegou 3 processos, tem que ir um para cada um. E ele tem que sempre fazer essa coisa equitativa, então por isso distribuição. Mas além de fazer o sorteio, quem vai julgar, ele tem a função de anotar tudo que passa por ele. Tá? E talvez essa função seja a mais importante de todas. Então, se eu não sei se eu tenho uma ação contra a pessoa, eu vou lá no fórum, no distribuidor, dou o nome da pessoa e eles vão dizer para mim, olha, tem tantas ações, tantas foram arquivadas e tantas estão andando. Okay? Então, quando eu falo consulta distribuição judicial, nada mais é do que ir no cartório distribuidor do fórum, é um cartório, onde o fórum é pequeno, que só tem uma cartório, uma vara, né? Da mesma forma vai ter que ter um livro lá na vara, que é o livro da distribuição. E neste livro vai estar a relação de todos os processos que a pessoa já teve. Fala o livro, né? Porque assim que a gente aprende, né? Assim que estava escrito na lei. No entanto, hoje tudo é informatizado, né? Então você vai lá no cartório distribuidor, o sujeito simplesmente consulta o nome do sujeito. Se tiver o CPF, melhor ainda, e daí você sabe tudo que tem de processo com relação àquela pessoa. Onde ela mora é onde devem tramitar os processos contra ela. Então é fácil. O sujeito mora em Guarapuava. Vou lá em Guarapuava, no cartório distribuidor, dou o nome dele. Vai sair todos os processos que tem contra ele. Tranquilo? Por isso, verificar a distribuição. Né? Vou fazer um contrato com alguém, vou contratar uma grande empresa, vou fazer alguma coisa. Dou uma olhada na empresa, vejo quem é o sócio, vejo os dados com relação ao sócio. Né? CPF, está devendo, não está devendo, qual que é a situação, é irregular, não é irregular. Então, muito normal também de você fazer o levantamento. Além do histórico profissional, né? Trabalhou aonde, prestou serviço do quê, o que faz regularmente, qual que é a situação, tem algum histórico de reclamação, de problemas, de ter envolvimento com falcatrua, sim ou não? Então, sempre tome cuidado com relação a isso, né? Para quê? Cuidar do alinhamento ético do parceiro com a empresa, né? Não, evitar de se envolver com pessoas que não têm os mesmos valores éticos que a empresa busca ter. Por último, pessoal, vejam, eu tenho assim algumas bases públicas, né, alguns bancos de dados, tipo, se você der um cheque sem fundo, seu nome vai para o CCF, Cadastro de Devedores Fraudulentos. Tá lá isso? Tá lá. E assim por diante.
tem um processo judicial contra você, seu nome vai estar registrado lá no cartório distribuidor. Existem outras bases, outros bancos de dados públicos que são obrigatórios para você verificar se não tem algum problema, né? Então, aqui eu tenho 3, né? Tenho 6, que são empresas inidôneas e suspensas, né? Dentro desse cadastro mantido pelo governo federal, vai estar cadastrado empresa que foi suspensa, empresa que teve falcatrua, empresa que onde ocorreu algum problema. Então, eu verifico isso de uma forma bem objetiva. Tá? 6. Sinep, né? Cadastro de empresas punidas por conta da lei anticorrupção. Então, a lei anticorrupção pega quem foi corrupto e a empresa que estava envolvida nisso. Se a empresa estava envolvida nisso e é punida por conta de um processo em que envolveu corrupção, este órgão, o Sinep, vai ter lá um banco de dados com relação às empresas que se fizeram por essa situação. Da mesma forma, eu não posso contratar para prestar um serviço, muitos deles, claro que alguma coisa pode ser feita, mas quando eu vou contratar alguém que é impedido, por exemplo, porque não exerce atividade remunerada, porque não tem fins lucrativos, então existem empresas que existem, mas que não estão no comércio, que não estão livres para negociar por algum motivo. Então, tomar muito cuidado com isso também, como analisando o CPIM. Tá? Vejo isso lá, eu sei quem são as empresas que não têm atividade lucrativa e que não podem ser utilizadas para a contratação de uma forma diferenciada, de uma forma mercantil. Okay? Então, coisas assim bem simples. Tem que olhar para esses cadastros sempre. Listas restritivas sociais, tá? O Ministério do Trabalho e Emprego, né? Tem aí o que a gente chama de a lista suja do trabalho escravo, que são todas as empresas que se beneficiaram de alguma forma com o trabalho escravo. É uma empresa que sofre uma segregação muito grande por conta desse problema. Lógico, não vá negociar com uma empresa que se beneficiou disso, né? Expulsão da administração federal, também tem empresas que deram problema com a administração federal e que foram expulsas do relacionamento com a administração federal. Lógico que eu não vou contratar alguém dessa forma. Alguém que sofreu uma sanção internacional, então olho para estas situações, consulto esses bancos de dados, da mesma forma com que eu consulto o Serasa ou o SPC se eu vou vender a crédito para uma pessoa. Vou contratar uma empresa? Toma esses cuidados. Se você não toma esse cuidado, depois, quando você descobre, é tarde, né? Tem também, pessoal, pessoas que são politicamente expostas, né? Então, agentes públicos, nos últimos 5 anos, sujeito que era prefeito, sujeito que era vereador, sujeito que... Então, às vezes, pessoal, não é crime, não é erro nenhum ter uma exposição política. No entanto, pessoal, isso pode trazer prejuízo para a empresa, né? Pode ser uma coisa meio complicada ter o nome da empresa associado a uma figura como essa. Então, eu tenho que, eventualmente, discutir com quem manda na empresa, né? E analisar, vale a pena negociar com essa pessoa? Olha, essa pessoa foi político lá em tal lugar, ele tinha tal função pública, ele fazia isso, fazia aquilo. Será que isso não compromete, de alguma forma, o funcionamento da nossa situação? Eventualmente, pode parecer que eu estou tendo um tráfico de influências, que ao negociar com aquele sujeito que era político de alguma forma, eu vou ter uma vantagem de vida, vou ter alguma irregularidade, e, sinceramente, essas coisas normalmente não valem a pena, pessoal. Por isso, cuidado também, e faz parte do DDI nosso, né, do Autodiligência sobre Integridade. Aqui, algumas siglas simples em inglês que vão dizer KYC, conheça o seu cliente, né? KYP, conheça o seu parceiro, né? E conheça o seu empregado. Então, quando você está na gestão do compliance, você tem que conhecer as pessoas que cercam a atividade que você desenvolve. Então, você tem que ver quem é o seu cliente, quem é o seu parceiro e quem são os seus empregados. Somente, pessoal,
com essa base estratégica, né, que você consegue ter um monitoramento claro de como que as coisas funcionam, compreender os riscos possíveis, compreender em que momento determinado colaborador vai ficar tentado por alguma situação ou não, para que você consiga remediar essa situação. Tá? Basta dizer assim, né, que criança se corrompe por doce, gente. Né? E os índios, quando chegaram os portugueses aqui no Brasil, se corrompiam por qualquer quinquilharia que eles nunca tinham visto na vida, que não servia para nada, tudo bem? Então, às vezes, a pessoa está numa situação de fragilidade e ela pode ser corrompida de alguma forma. Então, conheça seu cliente, seu parceiro e seu empregado, para que você consiga, de uma forma mais eficiente, mitigar, reduzir os problemas que você pode ter. Coisas que servem assim como uma bandeira vermelha, né, um red flag, hein? Terceiros, né? Primeiro, resistência a questionário de integridade. Então, o cara que é gente boa, se você pergunta para ele alguma coisa com relação à integridade, ele concorda na boa com qualquer coisa. Então, beleza. Se o cara não quer responder um questionário falando da integridade dele, puxa, já levanta uma bandeira vermelha dizendo assim, por que que ele não quer? Qual é o problema? O sujeito que tem uma conta lá no exterior, que tem relacionamento, que pede para você mandar dinheiro para fora. Poxa, por que isso? Por que que o cara quer que você pague ele só com Bitcoin? Putz, porque é mais fácil de esconder? Possivelmente. Então, muito cuidado com relação a isso, né? Outra coisa, assim, que também é uma bandeira vermelha muito clara, e que você tem que ficar atento, é que como é que o cara tem uma puta de uma estrutura, né? E efetivamente o contrato é pequenininho, o serviço que ele faz é pequenininho. Não tem como, né? O cara faturar pouco e ter uma estrutura absurda. Então, se houver uma incompatibilidade entre o faturamento visível e a estrutura mantida, isso também é uma bandeira vermelha, porque o seu faturamento real declarado, aparente, pequeno e a estrutura incompatível, de algum lugar vem dinheiro, né? Está ocorrendo uma lavagem de dinheiro com a qual não é vantajoso nunca envolver-se com isso, ok? Monitoramento contínuo. Né? Quando a gente fala dessas regras de analisar pessoas com as quais eu vou ter alguma relação, isso tem que ser contínuo. Né? Eu não posso ter cuidado, no começo do ano, depois no final não precisa mais. Não, eu tenho que ter uma análise sistemática que analise todas as pessoas o tempo todo com as quais eu estou analisando. Monitorar tudo que for transação, tudo que for negociação que envolva o maior risco e periodicamente pegar a certidão, dar uma olhada, ver como é que está a rede social, publicações, envolvimento, né? Às vezes o sujeito assim se envolve com verdadeiras bobagens, assim que não pode manchar até para a própria empresa. Então você tem que ter cuidado com relação a isso. Você tem que alertar os seus colaboradores com relação a esse risco. Tudo bem? Vejam lá, o que eu vou revisar da aula de hoje. Veja como foi rapidinho hoje, pessoal. O que eu tenho que deixar bem claro? Então, risco é incerteza no objetivo contratado. Risco é aquilo que eu não sei, que eu não domino completamente, mas que daí eu vou ter que tomar medidas, ferramentas para mitigar, para diminuir os problemas que eu posso ter. A metodologia do KPMG mitiga o bruto ao residual. Então, o KPMG é uma regrinha com 6 passos, né? É um método de 6 passos, aonde eu vou conseguir pegar o risco e tentar diminuir, tentar gerir ele de uma forma bastante objetiva. Riscos de terceiro não se terceiriza. Não é porque eu contratei com a outra pessoa, eu tenho um colaborador, que se tiver problema com ele, o problema fica com ele. Não. O terceiro, ele representa a minha empresa.
Logo, eu não terceirizo os riscos para ele, sim, ele traz mais riscos para dentro da empresa. Por conta disso, o DDI em analisar profundamente com quem eu estou me envolvendo, evitando riscos de uma forma mais objetiva. Tudo bem? Como de costume, pessoal, eu tenho acho que 5 questõezinhas assim que eu vou pedir para vocês responderem para mim com base no que eu falei, ok? O que é a resposta aqui, pessoal? Qual o conceito de risco adotado pela ISO 31000? Qual seria a possível resposta aí, pessoal? É um evento de perda financeira? É certeza absoluta de dano? Efeito da incerteza nos objetivos? Ato de corrupção ou ausência de controle? O que vocês me dizem? Bom, estou fazendo. Bem claro de dizer que é o efeito da incerteza nos objetivos. Tá? Tem um objetivo e não sei se vai acontecer tudo perfeitamente da forma com que eu desejo. Então, óbvio que é isso, né? Então, o risco é um efeito da incerteza nos meus objetivos. E dessa, pessoal, o risco avaliado sem considerar nenhuma atividade de mitigação é o risco inerente, residual, aceitável, operacional ou de imagem. Eu acho que é A, professor, risco inerente. Risco inerente à atividade, lógico, né? Residual é o que sobra, aceitável que tudo bem, operacional é um pouco mais abrangente, né? E risco à imagem é um outro tipo de risco bem específico, tá? Inerente à atividade. Terceiro, qual o parâmetro avalia as diligências para a contratação de terceiros, pessoal? Vejam, eu falei várias vezes, pessoal. Falei matriz de consequência, investigação preliminar, auditoria financeira e tal. Nem falei auditoria financeira, gestão de contratos. Também não sei se especificamente eu falei isso, mas eu falei bastante da DDI, né? Dual diligência de integridade, com base em analisar terceiro, analisar pessoas, analisar sócios de empresas que vão negociar comigo, né? Então eu tenho que tomar esse cuidado, inclusive decorrente do decreto-lei. Então, é o DDI, é o terceiro, beleza? Base que identificar empresas punidas na lei anticorrupção. Isso aqui já é mais difícil de lembrar, né, pessoal? Então, é uma sigla bem específica, não sei se vocês se recordam, mas é a C, né? A CENIP, né? A CENIP tem uma base que menciona todas as empresas que tiveram alguma restrição, alguma punição relacionado a questões de corrupção. Por final, o risco de terceiro é correto, sobre riscos de terceiro é correto afirmar o que, pessoal? Bom, pessoal, vejam lá, né? Falei para vocês também que eu terceirizo a atividade, mas eu não terceirizo o risco, né? Quando eu estou terceirizando, eu estou trazendo, na verdade, mais um colaborador que pode apresentar outros riscos para dentro da empresa, tá? Então, eu terceirizo a atividade, mas não terceirizo o risco. Na verdade, o terceiro traz riscos novos para dentro da empresa. Referências, e aqui acaba essa parte da aula, tranquilo? Essa. Vou fazer chamada, pessoal.
Pessoal, me ajudem a fazer chamada. A Cíntia está ali. A Débora está ali. Presente. O Wellington está ali. Emily. Presente. Beleza. O Jean. Eu? Tá ali. O Não, Matheus. o Kennedy tá aí. Presente. O Matheus está ali. Nicolas. Acho que não, né? Otávio está ali. Presente. Pedro Gabriel está ali. Presente. A Aira está ali também. Então, hoje falta apenas para o Nicolas, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Qualquer coisa eu estou à disposição e vou deixar isso gravado para vocês lá também, tá ok? Tudo de bom. Boa noite, professor.